Olá a todos, estamos começando mais um culto, mais uma celebração em que temos algumas restrições que nos impedem de nos encontrarmos presencialmente. Ainda assim, o nosso desejo é que vocês desfrutem de Deus aí nas suas casas, que vocês aproveitem esse tempo para se aproximarem e crescerem em intimidade com o Salvador, que vocês coloquem o Senhor reinando em cada aspecto de suas vidas. Portanto, nesse nosso momento de oração, eu quero em um primeiro momento fazer uma confissão pelos nossos pecados, pela nossa pretensa autonomia e por nossa arrogância. Em um segundo momento, vamos fazer um clamor a Deus para que Ele venha sobre nossa vida e assuma controle sobre cada uma das áreas. Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo a nossa falta, reconhecendo a nossa miséria e a nossa incapacidade. Nós reconhecemos quem nós de fato somos, mas também confessamos que muitas vezes passa pela nossa mente, pela nossa cabeça que somos alguém muito especial, que nós somos bons, que nós somos capazes e que nós somos justos. Perdoa-nos, Pai, por essa arrogância, por esse nosso orgulho. E nós também queremos clamar neste momento para que o Senhor reine soberanamente em nossas vidas, trabalhe em nossos corações, para que a gente viva uma vida cristã plena, desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o meu pedido, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero
cruz fosse a canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz, a salvação a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Do meu pecado dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que entre as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, Vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre sou, de Deus eu sou e ele é meu. Comprou-me com sangue de
de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Olá, meus irmãos, ainda estamos no meio das restrições dessa pandemia que tanto fez pessoas sofrerem, sejam irmãos com a enfermidade em tratamento, sejam queridos que ou estão em tratamento ou partiram. Esse seja um tempo em que, de fato, tomemos os cuidados devidos, as precauções devidas, mas, ao mesmo tempo, não façamos disso o centro das nossas vidas e nem tampouco nos deixemos abater, porque é o Senhor quem cuida da nossa vida, é o Senhor quem nos mantém, é Ele quem define todas as coisas, inclusive como e quando viremos a partir e estar com Ele. Sabemos também que se partirmos, estamos em boas mãos. O apóstolo Paulo definiu dizendo que morrer é lucro. Não há nenhuma alegria na face da terra que possa, de alguma maneira, ofuscar a alegria que nós possamos ter quando nós partirmos e estarmos com o Senhor. Enquanto isso, vamos nos cuidando, vamos confiando e vamos nos alegrando no Senhor. Estamos no meio de uma série dentro do livro de Lucas. No nosso último estudo a respeito, nós contemplamos justamente a tentação de Jesus. No contexto de Lucas, no versículo 13 termina a tentação e entramos no versículo 14 e, dependendo da tradução que você tem, ali está escrito então. E segue-se ao novo evento. O problema é que, quando encontramos esse então em algumas traduções, nós paramos para pensar e podemos considerar que se tratasse de algum fato que foi imediatamente a seguir. Mas o fato é que entre os versículos 13 e 14 de Lucas capítulo 4, existe um tempo de 1 ano e meio. A bem da verdade, depois da tentação de Jesus,
Nós sabemos que ele estava na Judéia, e na Judéia ele esteve, e todo aquele registro de João capítulo 2 até o capítulo 4 está no meio desse fato que começa no versículo 14 de Lucas 4. Então, nesse tempo, o Senhor Jesus tem um encontro com Natanael. Nesse tempo, o Senhor Jesus tem que fugir, ou tem que sair para a Galileia, uma saída rápida para um casamento que aconteceu em Caná. Ele também acabou passando rapidamente em Cafarnaum, voltou para Jerusalém, onde ele teve um encontro com Nicodemos, falando sobre a regeneração. Também é nessa ocasião que ele purifica o templo, para que então ele saia para Galileia. Quando lemos ali em João capítulo 4, mais especificamente o versículo 43, diz: depois daqueles 2 dias ele partiu para a Galileia. Então o que aconteceu? Jesus saiu da Judéia, foi para a Galileia, no meio do caminho, parou por 2 dias na cidade com aquele povo da cidade da mulher samaritana, para então ele seguir para a Galileia. Nesse contexto aqui, nós percebemos que o Senhor Jesus, antes do versículo 14 de Lucas, já tinha mostrado várias coisas importantes, como, por exemplo, que ele era a resposta e a solução para o pecado. Ele já tinha também dado mostras claras, como no encontro com Natanael, que não tinha nada oculto aos olhos e ao saber do Senhor. O Senhor Jesus era onisciente. Nas bodas de Caná, em que ele transformou a água em vinho, ele mostrou o seu poder transformador. Na purificação do templo, ele mostrou o quanto ele é santo. Na mensagem com Nicodemos, ele deixou muito claro que ele é o Salvador. E seguindo ainda a abordagem de João, chegamos no capítulo 4, veja lá o que é dito no versículo 45. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém. O que aconteceu nesse ano e meio, antes do versículo 14, era alguma coisa que era bem conhecida dos galileus. De alguma maneira eles tinham acompanhado, quando estiveram em Jerusalém, na festa, eles viram o que aconteceu. Então podemos entrar no versículo 14 com esse contexto e observe que no versículo 14 é dito: então Jesus, um ano e meio depois, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia. Já lhes disse que o Senhor Jesus, na sua vida, ele viveu no poder do Espírito de Deus. Ele abriu mão de usar dos recursos divinos, e como um homem ele dependia de Deus para fazer o que ele tinha que fazer. E quando ele chega na Galileia, veja lá o versículo 15 nos diz: ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O Senhor Jesus passava de sinagoga em sinagoga e ensinando. A sinagoga era um centro de encontro judaico. Elas haviam sido criadas na Babilônia. E em todo lugar tinha dessas sinagogas para o povo se reunir. Flávio Joséfos diz que na Galileia existiam cerca de 240 cidades, e numa cidade que tivesse 10 judeus, eles formavam uma sinagoga, e algumas cidades podiam ter muito mais do que uma sinagoga. Calcula-se que em Jerusalém houvesse 480 sinagogas. O fato é que o Senhor Jesus vem e começa a trabalhar nas sinagogas, anunciando o reino de Deus. E a sua fama, não só pelaquilo que tinha acontecido em Jerusalém, cresce quando ele começa a ensinar, ele enche os olhos daquele povo que o está vendo. Mas vamos lembrar de uma coisa. Quando o Senhor Jesus tinha 40 dias, no colo da sua mãe, eles vão a Jerusalém
e eles têm um encontro com Simeão. Está lá registrado em Lucas capítulo 2, versículo 34, onde nós lemos que aquele menino, ele era para a contradição. Ele vai ser para soerguimento de algumas pessoas, mas também vai ser de queda para outras pessoas. E ainda que ao chegar na Galiléia ele está sendo celebrado, comemorado, as pessoas estão gostando, estão honrando. Veja, lemos no versículo 14, se espalhou a sua fama, no versículo 15 ele foi glorificado por todos, mas de repente, olha o que acontece no versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler, versículo 22 diz que todos falavam bem dele e estavam admirados. Mas a seguir, diz assim, perguntavam, não é esse o filho de José? E a seguir, veja no versículo 26, diz, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos. Versículo 29, levantaram-se, expulsaram-no dele, levaram-no até ao topo da colina e queriam atirá-lo precipício abaixo. A profecia de Simeão se tornou realidade ali. Ele era um sinal de contradição. O detalhe é que nesse evento, praticamente no mesmo momento, ele experimenta honra e admiração e experimenta uma fúria e tentativa de assassinato. Alguém que estivesse dizendo uma blasfêmia deveria ser julgado, não da maneira como eles estavam fazendo. O fato é que Jesus trouxe nessa ocasião, ele demonstrou o quanto ele era controverso. Num minuto, ele é honrado e admirado, e no seguinte, as pessoas o expulsam enfurecidas, tentando matá-lo. O que aconteceu? O que houve entre um fato e outro que pudesse ter provocado sentimentos, atitudes e ações tão opostas, tão radicalmente opostas? O que foi? O que ele falou? Será que ele fez alguma coisa que não deveria ter feito? Ele foi politicamente incorreto? Para nós entendermos isso e o que estava acontecendo ali, eu queria que a gente seguisse um passo a passo. Olhássemos para esse evento, quadro por quadro, para que nós possamos entender o que aconteceu que, repentinamente, admiração e honra foram substituídas por fúria e tentativa de assassinato. Quem era esse Jesus? Eu entendo que a razão por que isso aconteceu é porque Jesus absolutamente frustrou-os com a visão que eles tinham de quem deveria ser o Cristo, o Messias. E eu acredito que em grande parte isso acontece também hoje. Porque muitas pessoas formam suas opiniões aqui ou acolá sobre quem é Jesus, sem olhar para as páginas do Novo Testamento, e tem uma ideia, e quando se apresenta o verdadeiro Jesus das páginas das Escrituras, são absolutamente surpreendidas. A ignorância e a ingenuidade são chocadas. E eu creio que foi isso que aconteceu com eles naquela época. Então eu quero seguir um passo a passo com você. O primeiro passo que eu quero considerar com você é a sua ida à sinagoga, que está registrado ali no versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Nós podemos considerar algumas coisas aqui, nós já sabemos o que é uma sinagoga. Agora era uma sinagoga da cidade de Nazaré, onde ele foi criado, onde ele cresceu.
E lembremos o seguinte, Nazaré era uma cidadezinha que não era nada. Era um fim de mundo. Veja, o Antigo Testamento não menciona Nazaré. O Talmud hebraico não menciona Nazaré. O historiador Flávio Joséfos não menciona Nazaré. Nazaré era uma cidade sem expressão, mas tinha a sua sinagoga. E como você pode ver no mapa aí, ali estava Nazaré. Simplicidade. E o que o texto nos diz é que o Senhor Jesus, como alguém que era piedoso, ele frequentava a sinagoga. Era seu costume. O Senhor Jesus foi muito questionado por uma série de fatores, mas entenda uma coisa. A ida frequente à casa onde eles adoravam a Deus e estudavam as Escrituras era regular. Era seu costume, era parte da sua vida. Meus irmãos, isso deve servir para nós como motivação, a nossa atitude que devemos ter com respeito à ida à igreja. Siga um exemplo de Jesus. Ele não ia à sinagoga quando não tinha o que fazer, quando não tinha um convite de uma pesca. Ele não ia à sinagoga, ou você à igreja, porque chegou visita em casa. Ele não deixava de participar porque tinha um esporte, um jogo, uma corrida que ele quisesse assistir. Ele não ia à sinagoga porque fazia algumas semanas que ele não ia. Era regular, era seu costume. E nós precisamos entender isso. Deve fazer parte da vida do povo de Deus, estar constantemente juntos, ouvindo a palavra de Deus juntos, encorajando uns aos outros, louvando ao Senhor, ouvindo a voz do irmão ao lado, juntos exaltando o nome do Senhor e encorajando um ao outro. Então, primeiro fato, simples, costumeiro, exemplar para nós. O segundo passo que eu quero considerar com você, porque até aqui está tudo bem, no versículo 16, então, lemos: E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. Lembremos o seguinte, uma sinagoga e o seu programa era um programa bastante rígido. Em primeiro lugar, era lido o Shema, ou Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Erod. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E na sequência disso, era dada uma palavra de gratidão. Na sequência disso, era feita uma oração e a congregação diria amém. Depois disso, era lido um texto no Antigo Testamento, um texto da lei no Antigo Testamento hebraico, seguido da leitura do mesmo texto em aramaico. Depois disso, era feita a leitura de um dos profetas em hebraico e depois em aramaico. Depois disso era feito um sermão ou uma exortação, seguido de uma bênção. Se tivesse um sacerdote, era esse sacerdote que iria dar a bênção, senão alguém da congregação iria dar. A sinagoga tinha o chefe, o líder da sinagoga, tinha também alguém que era responsável pelo texto, e seguramente quem ia ler, o que ia cantar, ou mesmo a programação das crianças era coordenada por esse chefe, esse líder da sinagoga. Quando o Senhor Jesus se levanta, então, para ler um profeta, está em consonância com a opinião, com a decisão do líder daquela sinagoga. Algumas vezes eles tinham leituras pré-determinadas. O texto não nos fala, mas eu quero crer que foi o Senhor Jesus quem escolheu a passagem que ele leu. E o que lemos é que ele se levantou e leu uma passagem famosíssima. Os judeus a conheciam muito bem, do profeta Isaías. Na verdade, o Senhor faz uma mescla de duas passagens de Isaías. A primeira e principal, Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. E veja o que ele diz, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele lê o profeta Isaías exatamente como ele diz aqui. O Espírito está sobre mim e o meu papel é pregar as boas novas aos pobres. Vejam,
Quando ele falou isso, aqueles judeus sabiam, essa passagem fala acerca do Messias. E a ênfase inicial é que se prega aos pobres. É a mesma ideia de Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito. Ele não está focalizando aqui no aspecto econômico, está focalizando aqui em alguém que tem uma percepção clara da sua insuficiência para chegar diante de Deus, ser aceito por Deus e aprovável por Deus. O pobre de espírito é aquele publicano que diz: Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim. É diferente do outro que diz: graças te dou que não sou como, se vê superior. Então Jesus leu o texto de Isaías, dizendo que o Messias, ele veio atrás do pobre de espírito. A seguir, ainda no versículo 18, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Quem são esses presos? As Escrituras nos falam que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que, além da morte do corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Nós somos escravos do pecado. Estamos aprisionados. E o Messias tinha o papel de libertar os presos. É por isso que nós somos exortados a confiar nesse Deus que liberta e que garante. Ele continua a leitura. Veja, versículo 18 ainda, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para o quê? Para a recuperação da vista aos cegos. As Escrituras nos falam que nós estamos com os nossos olhos cegos e somos incapazes de contemplar e perceber a glória do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, que nós estamos em trevas. Quem anda em trevas é cego, não vê o que Deus quer. O texto de Isaías revelava que o Messias viria para curar os cegos. Não somente isso, ainda no versículo 18, veja que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para libertar os oprimidos. Grande parte da sua opressão era por causa do legalismo que os judeus impunham. É mais adiante, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que o Senhor Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor estava prometendo alívio para quem estava cansado, oprimido, sobrecarregado. E por fim, o texto nos diz também que ele ungiu, e agora no versículo 19, para proclamar o ano da graça do Senhor. Isso era uma referência ao ano do jubileu que acontecia a cada 50 anos. Era um ano de libertação. Era um ano de derramamento de graça. Aquele que era escravo era liberto. Aquele que havia perdido uma propriedade por uma razão que fosse, agora voltava para si mesmo, voltava para sua família. Era um ano de se alegrar com a libertação, era um ano de manifestação da graça de Deus. E Jesus, ao ler aquele texto, está dizendo, citando o texto de Isaías, mencionando exatamente isso. Só que é um detalhe que você pode não perceber. Aquele texto seguia, e uma parte que os judeus adoravam, o Senhor Jesus não leu. Porque veja, olhando para Isaías capítulo 61, versículo 2, diz o seguinte: e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Como judeus que eles eram e que viviam debaixo da opressão romana, como eles amavam a ideia de que o Messias chegaria e iria derramar a sua vingança sobre eles. Mas o Senhor Jesus não fez isso. O que deve ter despertado um questionamento, por que não? O texto só diz o seguinte no versículo 20:
Então ele fechou o livro e devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga. Todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Ele fez a leitura de pé, como era padrão, e ele se assentou. Então, até aqui, aparentemente, não tem nada de errado. Ele só fez uma leitura. Faltou uma partezinha que eles gostavam, mas só fez a leitura. Terceiro passo. A explanação da leitura. Quando o texto nos diz que ele se assentou, entendamos isso. Era característica, era padrão daqueles dias se ensinar sentado. Casualmente, em função dessas circunstâncias, estou lhes ensinando sentado. Nos dias de Jesus, esse era o padrão. O conceito de ex-cátedra ou catedrático é a ideia de que é alguém que fala da cadeira, do titular. Mesmo o Sermão da Montanha, o Senhor Jesus se senta para falar. Nesse caso aqui, o Senhor Jesus se senta, as pessoas estão atentas a ele, primeiro porque ele interrompeu a leitura, e eles querem saber o que está acontecendo. Vejam, se qualquer outro mestre fosse falar sobre essa passagem, ele falaria no futuro. Isso haverá de acontecer quando o Senhor voltar, quando o Messias chegar. Na ocasião que ele chegar, isso vai se cumprir. Mas na exposição de Jesus, veja o que ele diz no versículo 21. E ele começou a dizer-lhes. Entenda isso aqui. Começou a dizer-lhes significa que a exposição foi muito mais ampla do que simplesmente essa frase que está mencionada no versículo 21. Mas o que ele diz aqui, que está registrado por Lucas, é fundamental, que diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Qualquer mestre diria, isso vai se cumprir quando o Messias aparecer. Mas naquele momento Jesus diz, se cumpriu. Hoje, eu sou o Messias. Ele leu a passagem, ele interpretou a passagem e se identificou como Cristo, como enviado da parte de Deus, como Messias prometido. Demos mais um passo, entendemos o que aconteceu. Agora vamos dar o quarto passo e entender qual foi a reação daquelas pessoas. Como elas viram isso? Vejam, duas reações acontecem aqui ao mesmo tempo. Versículo 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. As pessoas estavam admiradas. Suas palavras traziam esperança. Entretanto, o versículo continua. Mas perguntavam, não é este o filho de José? Tinha uma admiração, mas tinha um toque de ceticismo. Não é esse o filho de José? Eles podiam admirar com a autoridade que ele tinha, o conteúdo, a esperança que traziam. Mas eles sabiam quem era Jesus. Jesus cresceu, foi criança naquela cidade, adolescente naquela cidade. Em anos recentes somente ele tinha saído e tinha ido para Jerusalém. E agora ele vem e diz, isso aqui se cumpriu, eu sou o Cristo. E na maneira de eles pensarem, eles entendem que ele não pode ser o Cristo. Por quê? Vamos recorrer a uma outra passagem, em João capítulo 7, 27, que revela um pouco do que eles pensavam sobre o Cristo. Não é que a Bíblia dizia sobre isso. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é.
Eles tinham uma visão que a origem do Cristo seria desconhecida. Em nenhum lugar fala isso nas Escrituras. Mas eles tinham essa visão. E agora eles estão olhando para Jesus, eles viram no colo da mãe. Eles viram crescendo e correndo. Eles viram como adolescente. Eles viram como jovem. Nós conhecemos. Ele não pode ser o Cristo. Ou seja, Jesus não cabia no paradigma que eles tinham, no ideal que eles tinham, na figura do Messias que eles tinham, porque eles tinham criado um modelo. Então eu vou dizer para vocês, essa foi a primeira ocasião em que aconteceu um movimento chamado Ele Não. Nessa ocasião, era para o Messias verdadeiro, o único. E aqueles judeus estavam dizendo, ele não. Ele não pode ser o Messias. Eles eram contrários à visão de que Jesus fosse o Messias, porque afinal de contas eles conheciam a sua origem. E Jesus está dizendo, eu sou o Messias. E em função da reação deles marcada por ceticismo, nós encontramos o quinto passo, que é a análise de Jesus. Veja, se a exposição de Jesus já os deixou céticos, o comentário de Jesus os deixou indignados. Qual foi a análise de Jesus? Veja lá, versículo 23. Jesus lhes disse, é claro que vocês me dirão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Bom, o Senhor Jesus cita um provérbio aqui. Médico, cura-te a ti mesmo. Manifesta para você mesmo esse poder. Faça um favor para você mesmo, manifestando o teu poder. De certa forma, Jesus está dizendo assim, vocês querem ver, são os meus milagres. Veja, os judeus e a liderança judaica jamais descreu nos milagres de Jesus. Eles entendiam, eles percebiam, eles reconheciam. De novo, olhando para uma passagem de João capítulo 11, versículo 47, diz, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Não havia dúvida que ele fazia milagres, mas eles tinham ouvido falar que tinha feito milagres em Jerusalém, milagres em Cafarnaum. Faz milagres aqui. Ajuda-te. Faz algum milagre aqui. Então Jesus continua. Digo-lhes a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Essa é a versão antiga para o nosso provérbio, santo de casa não faz milagre. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, eu estou na minha cidade, na sinagoga, mesmo tendo manifestado os milagres que eu manifestei, eu não sou acolhido mesmo que eu faça aqui. Não importa o milagre que eu faça. E na reação de Jesus, o Senhor Jesus os lembra de duas histórias. Eu quero dizer para você, quando eu digo lembra, não significa que eles não lembrassem, só ele faz alusão à história. Eles conheciam muito bem a história. A primeira história, veja, está registrada nos versículos 25 e 26. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Ele está falando do tempo do rei Acabe e Jezabel, adoradores de Baal. Elias era o profeta do Senhor. Era rejeitado pelo povo de Israel, rejeitado pelos reis de Israel. Uma impiedade tremenda. Eles eram rejeitadores de Deus e da mensagem que vinha através do profeta Elias. Então ele diz no versículo 26, contudo, Elias
não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Veja, Elias profetizou um juízo e a terra ficou por 3 anos sem chuva, fome. Quem mais sofria nessas condições certamente eram as viúvas. Aqueles que poderiam ajudá-las numa condição normal, numa situação de crise como aquela, paravam de contribuir, de ajudar. Mas Jesus conta o seguinte: naquele tempo, nenhuma viúva de Israel foi socorrida por Deus. Ao contrário, ele socorreu uma viúva de Serepta. Ela não era judia. Ela tinha um histórico de paganismo. E ela foi alcançada pelo Senhor. E ela expressava uma fé verdadeira e uma confiança do que o profeta que estava falando falava da parte de Deus. Quando nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 17, veja que diz o que ela diz. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Aquela mulher, uma viúva pagã, que fugia dos padrões e dos ideais dos judeus daqueles dias. Aquele povo negava e não reconhecia Elias como profeta de Deus. E Deus também não os reconhecia como povo de Deus, mas alcançou uma viúva gentil. Isso para os judeus não era alguma coisa que eles engoliam fácil. Mas ele não contou somente essa história, ele também contou a história de um homem chamado Naamã. Veja, versículo 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. Eliseu foi praticamente o sucessor de Elias. Foi um seguidor de Elias. Ele era um protégé de Elias. E Eliseu foi visitado por Naamã. Naamã era um sírio, um inimigo de Israel. Ele era um leproso, uma doença que era condenatória naqueles dias. Ele era o comandante do exército sírio. Havia muitos leprosos em Israel, mas é Naamã quem sai da sua terra e procura Eliseu para ver se é curado. E o texto nos diz que ele procurou Eliseu, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Um leproso, não judeu, inimigo, comandante. Ao lermos a história desse sírio, em 2 Reis capítulo 5, nós sabemos que quando ele encontrou Eliseu, Eliseu deu-lhe uma ordem, passou-lhe uma determinação, ele não gostou, ele era soberbo. Mas logo ele deu uma baixada na sua crista, se humilhou e cumpriu com o que Eliseu mandou que ele fizesse, ir ao Jordão e tomar banho. E ele foi curado. E o texto do versículo 15 de 2 Reis 5 nos diz: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. O povo de Israel não aceitava as palavras de Eliseu, não ouvia as palavras de Deus. Mas um sírio, um inimigo, um não-judeu, um comandante, um leproso, foi visitado por Deus. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: vocês não são o pobre, o oprimido, o aprisionado, pelo menos assim não se veem. E Deus também não os vê como qualificados para serem acolhidos. Assim como o pai alcançou a viúva de Serepta e aquele sírio, ele hoje vai alcançar pessoas
mas são pessoas que não são como vocês. Assim como aquele povo que rejeitava Elias, aquele povo que rejeitava Eliseu, foi rejeitado por Deus. Há outros, uma viúva, não judia, um sírio, leproso. Esses são as pessoas alvo de Deus. Você pode imaginar. Eles entenderam o recado de Jesus. Tanto entenderam o recado, que esse é o sexto e último passo que eu quero considerar com você. Veja o que diz o versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles entenderam o recado de Jesus. A fúria deles é porque Jesus não cabia no paradigma deles, porque eles não cabiam no paradigma de Jesus. Não só ficaram furiosos, no versículo 29 diz, levantaram-se, expulsaram-no da cidade. O que mais? E levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Nós não sabemos exatamente que lugar foi esse. Alguns dos lugares apresentados, como esse lugar possível aqui, são lugares que dificilmente alguém morreria se fosse atirado dali. Mas o fato é o seguinte: eles captaram as histórias de Jesus. Eles captaram a mensagem de Jesus. Eles eram piores do que eles consideravam piores, como a viúva gentílica, como aquele inimigo sírio. E por conta disso, eles saem para linchar Jesus. Veja, se o Senhor Jesus tivesse falado uma blasfêmia, tinha provisão na lei para ele ser preso, julgado, ser condenado. Mas o caso aqui era diferente. Eles sumariamente tentaram matar o Senhor Jesus. Esses 6 passos mostram o choque que havia de visão de quem é o Cristo. E por que uma admiração inicial, um acolhimento inicial, as boas-vindas iniciais acabam terminando com uma tentativa de homicídio. Por que tentativa? Lendo o último texto da nossa passagem, versículo 30, diz: mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Havia pelo menos uma dezena ou mais de homens ali. Humanamente falando, eles poderiam de fato lançar Jesus do precipício, mas não conseguiram. O que aconteceu naquele momento nós não sabemos. Se Deus inflou no coração deles temor, se eles ficaram paralisados, o fato é que o Senhor Jesus entendia a situação e entendia que mesmo que ele soubesse que ele teria que morrer pelos nossos pecados, ele sabia que aquele não era o momento da sua morte. E ele se retira, passa no meio deles, eles nada podem fazer por razões que não conhecemos exatamente, e vai embora. Não era o tempo da sua morte. Qual era o problema? Eles achavam que podiam tirar a vida de Jesus. Não. Eles achavam que o Messias teria que vir do jeito que eles queriam. Não. Eles achavam que o Messias não poderia ser conhecido. Não. Eles achavam que o Messias ia dar grande ênfase na vingança. Não. Esse foi o problema do choque. Eles estabeleceram uma visão, um paradigma de quem é o Messias. Como nós podemos estabelecer uma visão, quem é Jesus? Um grande mestre de moral, um revolucionário. Você parou para olhar as páginas da Bíblia? Você não pode incorrer nos mesmos erros daquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam perseguindo Jesus por um Messias que eles tinham criado, que era um ídolo. Enquanto o Messias verdadeiro se apresentava, está descrito nas páginas,
do Novo Testamento. Qual é o seu Cristo? Que Cristo você tem desenhado? Que Cristo você tem imaginado que Ele é? Se não é fundado nas páginas do Novo Testamento, você está crendo num ídolo e não no Senhor Jesus Cristo. O Cristo da Escritura é o Cristo que foi prometido por Deus. Ele é o único. E não podemos nos deixar levar pelo que estão se ensinando com tanta ingenuidade ou maldade, distorcendo a imagem de Jesus. Ele não foi vítima. Quando quiseram vitimá-lo, ele não se deixou. Ele foi para a morte, ele se entregou para a morte, ele foi para aquela cruz para morrer por você e por mim, para nos resgatar, para que nós nos sujeitemos a ele. Salvos, perdoados, libertos. Qual é o seu Cristo? Não existe a possibilidade dentro do plano de Deus de um Cristo à la carte. Você escolhe o seu sabor, o seu prato, o seu tempero, o seu acompanhamento. Fé verdadeira confia no Cristo que está revelado nas Escrituras e não no criado no coração dos homens. Que Deus o abençoe e abra seus olhos para que se dissolvam os pensamentos, as ideias, os enganos e voltado para as Escrituras, você entenda quem é Jesus e se renda a Ele. Vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela revelação que ela faz de Jesus. Queremos te agradecer que assim como é o Senhor quem, com o seu poder, capacitou Jesus a fazer o que ele fazia, é o Senhor quem nos capacita hoje a entender quem é Jesus, o papel do Senhor Jesus e o que o Senhor quer de nós. Que o Senhor visite o coração de cada um de nós aqui, ó Pai. Nos confronte, nos esclareça, nos conduza a uma compreensão de quem é Jesus. Que o Senhor nutra no nosso coração uma honestidade, a verdade de buscar quem o Senhor é, ao invés de ficarmos projetamos quem queremos que o Senhor seja. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e fortaleça.